Alguém desse mundo por engano fez Kelvin morrer e ser reencarnado em outro mundo pela deusa da reencarnação. Apesar da sua afeição por ela, ele não tem nenhuma lembrança dela ou da sua vida anterior devido à reencarnação. Ao acordar em uma floresta, o menu aparece na frente de Kelvin e transmite uma mensagem da deusa, detalhando sua situação de reencarnação, o mundo onde ele está e seus atributos. Olhando as informações no menu, ele descobre que é um invocador. O menu sugere que siga para a cidade próxima e se registre como aventureiro na guilda de aventureiros de lá. Ao chegar na cidade de Parth, Kelvin revela como Melfina se tornou a deusa da reencarnação e como ele convenceu ela a se tornar sua seguidora. Também é revelado que Kelvin desistiu das memórias da sua vida passada em troca de mais pontos de habilidade, então ele perguntou a ela se seria capaz de invocá-la. Porém, Melfina revela que Kelvin não pode fazer isso, pois seu nível de MP ainda não é suficiente. Kelvin logo fala com a recepcionista na agitada guilda de aventureiros para se registrar ali. Ele sabe ler e escrever nesse mundo e consegue se registrar na guilda. Para evitar atrair a atenção dos lords da nação por causa do seu título de invocador, Kelvin se descreveu como Mago Verde. Após ser registrado como aventureiro de rank F, a recepcionista mostra o sistema de rank da guilda e outras informações pertinentes. Depois, ele compra um cajado de madeira na loja de armas e segue para a planície gramada fora de Parth e procura por slimes azuis. Ao encontrar alguns deles, ele usa seu olho de análise rank S neles e descobre seus status. Ao ficar sabendo de Melfina que deve ganhar o consentimento do monstro ao enfraquecê-lo, Kelvin decide não usar sua magia, e sim atacar com um cajado de madeira. Porém, essa tentativa faz ele ser atingido no estômago por um dos slimes. Apesar disso, Kelvin continua a tentar lutar, e logo consegue fazer um pacto com esse slime. Ele dá o nome de Cloto para o seu novo seguidor slime e descobre que pode se comunicar com seus seguidores de forma não verbal. Depois de chamar essa habilidade de rede servidora, Kelvin invoca Cloto e com a ajuda dele derrota os slimes na área. Ao voltar para a cidade com ouro suficiente, Kelvin faz um desvio em um beco e encontra um comerciante de escravos mostrando suas escravas à venda. Uma meia-elfa chama a atenção de Kelvin, mas ele ignora. No dia seguinte, Kelvin faz uma sessão de caça aos monstros com Cloto. Na guilda de aventureiros, Kelvin fica sabendo de Angie, que foi promovido para o rank E, mas ela expressa sua preocupação por ele pegar missões de rank mais alto sem formar uma equipe, indicando que Kelvin vai estar concorrendo ao rank D em seguida. Angie aconselha que ele melhore seu equipamento antes de tomar os passos necessários para um novo objetivo. Aceitando a dica, Kelvin pede para ser colocado em uma missão de rank D. Então um aventureiro chamado Cashel sugere que ele pegue a missão de mago do fantasma negro. Cashel se apresenta para Kelvin como um aventureiro de rank D. A conversa de alguns aventureiros na guilda revela que Cashel tem a força de um rank B e é um esmagador novato. Cashel convida Kelvin a se juntar à sua equipe, porém Andy adverte sobre isso, pois o Cavaleiro Fantasma Negro é supostamente mais forte do que os outros. Por outro lado, Kelvin recusa a oferta e quando Cashel continua insistindo, Kelvin usa seu olho de análise nele para descobrir seus atributos e o título. Levando isso em conta, Kelvin sugere que eles façam uma disputa de quem consegue derrotar o Cavaleiro Fantasma Negro primeiro. Cashel aceita os termos um pouco relutante e sai enquanto Kelvin planeja como lidar com a situação. Cashel se reagrupa no lado de fora da guilda com seus dois colegas de equipe desprezíveis, Gimou e Raj. Ao cair da noite, dentro do castelo do Espírito do Mal, o grupo de Cashel chega ao salão perto da Sala do Trono, onde eles encontram os corpos de esqueletos zumbis espalhados pelo chão. Kelvin sai do esconderijo com um novo cajado em mãos, e o grupo de Cashel percebe isso internamente, falando que ele é o mago do vento e como lidar com ele. Porém, Kelvin cobra o grupo por estarem caçando ele. Por sua vez, eles acreditam que Kelvin está atrás da recompensa pelas cabeças dos membros da equipe de Cashel. Sem interesse nisso, Kelvin provoca o grupo, fazendo Raj avançar e tentar atacá-lo, quando ele cai em uma armadilha de lama no chão, chamada Vinha de Lama. Cashel deduz que Kelvin lançou o feitiço usando sua habilidade de encobrimento e seguindo seus instintos, Gimou foge do local amedrontado, mas é confrontado pelo Cloto evoluído. Um flashback revela que depois de Kelvin matar monstros o suficiente, Cloto evoluiu de Slime Azul para Slime Glutônia. De volta ao presente, Cloto derrota Gimou facilmente e então Raja escapa da prisão de lama apenas para ser pego por Cloto. Cashel é pego na sequência por Kelvin. Sem perder mais tempo, Kelvin vai para o local onde o Cavaleiro Negro Fantasma ficava, e depois de usar seu olho de análise nele, descobre que o nome dele é Gerard, além de seus atributos e habilidades. Depois de observar as habilidades de Gerard, Kelvin demonstra interesse em recrutá-lo. Isso leva os dois a ter uma conversa civilizada e Kelvin aprende um pouco sobre o motivo de Gerard virar um monstro. Querendo fazer um pacto com ele, Kelvin duela contra ele. Durante a luta, Gerard relembra as memórias da queda do reino que ele servia, chamado Alcor, quando o emissário élfico do continente ocidental, chamado Dildora, veio e pediu para ele se juntar ao Império Lísia e destruir o Império de Deramis. O rei negou o pedido, mas Dildora avisou sobre as consequências disso. O reino caiu em ruínas
ruínas pouco depois e a mulher de Gerard, Beth e sua filha Connie se foram. De volta ao presente, Gerard jura se vingar pelas terras de Alcor, o que mantém ele preso ao reino dos vivos. No entanto, Kelvin combina esforços com Cloto e o derrota. No dia seguinte, Kelvin entrega a missão do Cavaleiro Fantasma e descobre que o grupo de Cashel foi aprisionado e provavelmente será executado por seus crimes. Enquanto Kelvin comemora a missão cumprida, Andy informa que ele foi promovido ainda mais pelo mestre da guilda. No topo da escadaria, Kelvin encontra um homem mais velho bem vestido. Ele conhece o mestre de guilda que comanda a guilda dos aventureiros, Léo, que usa seu olho de análise em Kelvin para entender quem ele é. Na sala do mestre de guilda, Léo serve chá para Kelvin, enquanto eles discutem as conquistas recentes de Kelvin ao subjugar o Cavaleiro Fantasma e revelar a insubordinação de Cashel. Porém, Léo pergunta a Kelvin se ele é mesmo um invocador, e ao seguir os conselhos de seus monstros seguidores, ele admite que é, mas pergunta por que Léo não fez nada sobre Cashel quando soube de seus podres. Nesse momento, Léo confessa que não poderia pôr as mãos em Cashel, pois é um nobre da nação militar de Thyssen e precisava de provas concretas das suas alegações. Indo ao motivo da conversa, Léo expressa seu desejo de se tornar amigo de Kelvin, pois já conheceu pessoas de outros mundos no passado, sendo eles os heróis do Sacro Império de Deramis. Melfina explica que ela que os reencarnou e promete contar mais para Kelvin depois, se ele estiver curioso. Léo continua sua explicação sobre os heróis de Deramis, dizendo que a sacerdotista profetizou o renascimento do Lorde Demônio. Kelvin supõe que ele quer que ele proteja a cidade no lugar dos heróis, e Léo confirma. Depois, a dona da hospedaria parabeniza ele por chegar ao rank B na guilda. Enquanto Kelvin almoça no quarto, Melfina revela informações sobre os heróis de Deramis para ele. As informações dela sobre os heróis foram vagas. Eles foram escolhidos por suas boas aparências e conhecimento. Depois de ouvir isso, Kelvin decide pegar sua recompensa de Cloto e segue pro beco onde os escravos estão sendo vendidos. Ao chegar no local, Kelvin vê a meia-elfa do outro dia. O comerciante revela que ninguém quer comprar ela por causa da maldição que queima qualquer um que a toque. Melfina dá mais informações sobre a maldição, que é um rei dragão de fogo e que a única forma de quebrá-la é com uma magia de rank A chamada Bênção Sagrada. Depois de deixar o local, Kelvin volta mais tarde e compra a meia-alfa chamada Eiffel. Ele também conjura a Bênção Sagrada, quebrando a maldição colocada nela. Mais tarde, no quarto de Kelvin, Eiffel é contada sobre todos os segredos de Kelvin e distribui seus pontos de habilidade. Um mês depois de Kelvin comprar Eiffel, os dois exploram a Floresta Roxa Escura e derrotam vários monstros lá para aumentar o nível de Eiffel e fazer ela ganhar novas habilidades. Mais tarde, naquele dia, o grupo de Kelvin reportou a derrota de uma árvore maligna para Andy na Guilda dos Aventureiros, que parabeniza eles. Ela também os informa que mais uma missão concluída com sucesso vai permitir que eles façam um exame para subir de nível, que levaria Kelvin ao rank A e Eiffel para o rank B. Na Catedral do Sacro Império de Deramis, a sacerdotisa Colette reza para a escuta de Melfina, pedindo uma audiência com ela. Melfina responde à oração e Colette a atualiza sobre os heróis de Deramis. Contente com as notícias, Melfina faz uma revelação para Colette de que os heróis devem exterminar o mal no continente oriental e ficarem longe de Parth. Assim que acaba, os heróis chegam no local e Colette repassa ao grupo a revelação que recebeu. No dia seguinte, Kelvin revisa os atributos da equipe de heróis com Gerard, Cloto e Eiffel. Os níveis dos heróis são muito mais baixos do que eles esperavam. Por outro lado, Kelvin fica contente por ter conseguido criar um cajado dos materiais soltos por um monstro, mas é dito que ele teve muitos fracassos que levaram a esse sucesso. Gerard nota que Kelvin criou um escudo couraçado e uma capa carmesim para ele. Eiffel então fala que criou uma túnica preta de sábio pro Kelvin, com sua habilidade de costura. Então Claire bate na porta para informar a Kelvin que a guilda quer falar com ele. Na sala do mestre de guilda, Léo fala para Kelvin que uma masmorra rank A chamada de Caverna do Eremita, onde uma sala secreta foi descoberta, contém um demônio poderoso lá dentro. Quando questionado se Kelvin faria a missão, ele aceita. Mais tarde, Kelvin, acompanhado por Eiffel e Gerard, vão até a Caverna do Eremita e fica sabendo por Urge sobre a situação relacionada à masmorra. O grupo entra na masmorra e, quando chega na sala secreta, encontra uma mulher demônio acorrentada em um monólito. Outro demônio, sentado no topo de uma pilha de ossos, se apresenta como o arquidemônio Victor. Kelvin pergunta quem é a mulher acorrentada, e Victor responde, enquanto bloqueia a porta, que ela é a filha do Lorde Demônio. Melfina então informa Kelvin que houveram 3 Lordes Demônios no passado, e a moça deve ser filha de Gustav, o Lorde atual. Victor pula em cima do grupo, mas Gerard os protege com um escudo, e os planos de Victor são revelados em seguida, que ele quer se tornar o próximo Lorde. Kelvin, empolgado, fala para Victor sobre sua empolgação ao lutar contra ele, e seu oponente o revela ao conjurar um feitiço de magia negra, Exército de Hades. O feitiço revive um grupo de demônios de uma das pilhas de esqueletos ali perto, e com um estalar de dedos, Victor ordena os monstros atacarem. Kelvin percebe que os monstros são de rank B, e com seu cajado conjura o golpe de vento para destruir a
alguns deles, enquanto Gerard ajuda a derrubar o restante. Victor elogia as habilidades dos dois e então usa uma bomba de fumaça para esconder sua presença e lançar um ataque furtivo. Porém, Kelvin consegue sentir a presença dele e avisa Gerard que contra-ataca imediatamente. No entanto, Victor supera Gerard e direciona sua atenção para Kelvin, quando Cloto usa a absorção de magia nele, e então Kelvin conjura o Santuário da Glória. O ataque prende o braço esquerdo de Victor, mas não é o suficiente para segurá-lo. Então Kelvin conjura a Lâmina Vórtice para encantar a espada de Gerard. Quando ele vai atacar Victor, Éfio se revela e atira sua flecha de fogo. Com o braço direito do demônio carbonizado e inútil, Gerard corta o braço esquerdo. Mesmo contente com esse resultado, Kelvin faz o grupo recuar, pois o Santuário da Glória acabou de expirar. Victor elogia o grupo por causar o segundo maior dano que ele já recebeu, e culpa ter se enfraquecido pela paz dessa era. Porém, ele não desiste e conjura o tumulto do Dejin em si mesmo para se encobrir em uma força sombria e ameaçadora. Para evitar que o feitiço seja conjurado, Kelvin, Éfio e Gerard todos conjuram feitiços ou usam uma habilidade contra Victor, mas é tarde demais. Então Victor consegue ter vantagem sobre Gerard, mas antes de atacar ainda mais, Éfio o distrai com algumas flechas, o que permite Gerard contra-atacar o Victor, que então é sobrepujado quando Cloto lança todas as armas defeituosas que Kelvin criou. Cloto faz Victor bater em uma parede, e o destroço de um pilar cai sobre Cera. Victor segura e joga pro lado o pedaço de destroço que teria esmagado ela, e cai de costas enquanto concede a derrota. Kelvin então cobra a mentira de Victor sobre devorar Cera, e ele responde que se não mentisse, a equipe de Kelvin não teria lutado tão intensamente como fizeram contra ele. Em sua defesa, Gustav confiou em Victor para proteger Cera como seu cuidador. Um flashback mostra o passado de Victor como cuidador de Cera. Ele é mostrado ensinando combate mágico para ela. Certo dia, a equipe de heróis atacou o castelo do Rei Demônio. Apesar de a vida do Rei Gustav estar em perigo, ele pôs um selo em Cera que apenas um humano poderia romper e enviou ela para longe, onde ela ficaria segura. Quando Victor finalmente encontrou Cera, ele a protegeu e esperou que o herói morresse e chegasse uma era de paz para revivê-la, para que ela possa se tornar o próximo Rei Demônio. Antes de morrer, Victor pede para que Cera se junte à equipe de Kelvin. Ele então quebra o selo de Cera e, quando acorda, ela xinga Victor e seu pai aos prantos pelo egoísmo deles. Lá fora, o grupo encontra Urd e mostra provas da derrota do demônio na masmorra. Urd aceita o item, mas pergunta quem é a moça que Kelvin está carregando nas costas, e ele responde que era alguém que o demônio possuiu. Na verdade, era Cera usando uma presilha de camuflagem para esconder suas asas e chifres. Na sequência, Kelvin evolui Gerard para comandante abissal. Depois, Kelvin tem uma breve conversa com Cera e o grupo leva ela para Parth e mostra as redondezas para ela. Depois, Kelvin relata para a guilda dos aventureiros sobre a derrota do demônio na masmorra, o que o eleva para ranquear na guilda. Kelvin formalmente doma Cera como um de seus monstros seguidores, e depois mostra no quarto os frutos de sua habilidade de ferreiro Rank S e da costura de Rank S de Éfio. Cera mostra a arma Aerondight, criada da armadura blindada de Victor, terror da rainha. Quanto a Gerard, ele recebe uma nova espada mágica chamada The Sleeve. O grupo viaja em uma carroça seguindo para Torage. Cera percebe que alguém está observando eles. Naquele momento, um grupo de bandidos liderados por uma garota se apresenta como a infame gangue do Vento Negro. O condutor da carroça os reconhece como a gangue infame que normalmente age na região de Torage, mas foi dito que eles foram expulsos por um aventureiro ranqueado de Thyssen. Usando a análise nos bandidos, Kelvin deixa Cera lidar com eles por conta própria, mas não permite que ela use em Aerondight. Ao sair da carroça, Cera primeiro derrota facilmente o bandido Enso, que tentou capturá-la. Assustada pela força anormal de Cera, a líder dos bandidos manda os outros pegarem ela, mas são rapidamente derrotados também. Um bandido portando um martelo enorme chamado Gilda também é superado por Cera, mesmo tendo nível de força acima de 200. Com os bandidos capturados, a líder fala que o chefe é nível 70, o que intriga Kelvin e ele pede mais informações. Finalmente chegando ao seu destino em Torage, Kelvin nota como lembra o Japão antigo. Depois, o grupo chega na guilda de aventureiros de Torage e entrega os bandidos que capturaram. Eles são agradecidos formalmente pela mestre de guilda, Mist, enquanto informa que ela e Léo eram do mesmo grupo antigamente, e o título dele era o Analisador. Seguindo em frente, eles discutem os assuntos sobre o Vento Negro, em que o famoso aventureiro de Thyssen, Christoph, supostamente destruiu o grupo. Porém, agora eles estão de volta e capturando pessoas para o comércio de escravos. Apesar de saber que o grupo está em Torage, não há ações que possam ser tomadas contra elas, pois poderia causar uma ruptura entre Thyssen e Torage. Querendo encontrar os bandidos, Kelvin coloca Cera para tentar localizar um deles. Ao tentar, Cera encontra uma pessoa nível 50 na entrada da cidade. Ouvir isso empolga Kelvin porque os heróis de Deramis chegaram na cidade. Mais tarde, os heróis de Deramis ficam sabendo da situação dos bandidos. Enquanto Toya quer fazer um acordo, Setsuno o adverte por querer se envolver. Ela argumenta que eles devem seguir para o oeste sob a orientação
orientação de Melfina, mas Toya insiste que eles fiquem e ajudem as pessoas que estão precisando. Enquanto eles discutem sobre a situação, Misty lembra que Kelvin solicitou que ela repassasse essa informação para os heróis, e lembra como Kelvin tinha um plano para cumprir suas necessidades. Na base dos bandidos, um deles, Hope, estava prestes a violar uma menina escrava chamada Ruka, mas a equipe de Kelvin chega no local bem na hora. Hope tenta atacá-los, mas é derrotado por Gerard em um único soco. Lá em cima é revelado que Kristoff é o chefe dos bandidos. Ele fala com Prisra, informando que Karna, a bandida líder de antes, foi capturada. Naquele momento, Hope aparece na porta da sala e desmaia no chão ao abrir. Kelvin então vai atrás de Kristoff, Ser atrás de Prisra e Gerard atrás de outro membro chamado Ado. Apesar de Kristoff estar empolgado por lutar contra Kelvin, ele o corrige por eles não estarem ali para lutar, mas sim para se prepararem para o prato principal. Logo os heróis de Deramis chegam ao esconderijo dos bandidos e encontram o local onde as escravas estão sendo mantidas. Os heróis também encontram Cloto. Quando Toya saca sua espada, Ruka protege Cloto, dizendo que ele é o bichinho de seu salvador. Entendendo o erro, Toya se apresenta como herói de Deramis para todas elas. Uma membra do grupo chamada Nana se comunica com Cloto e revela que ele estava ali simplesmente para proteger as escravas de qualquer perigo. Também a mãe de Ruka pede para que esses heróis salvem os outros heróis que estão com problemas. Sem perder tempo, eles correm para onde Kristoff e seus companheiros estavam e encontram todos derrubados no chão. Então eles confrontam o grupo de Kelvin que esperaram a chegada deles. Os heróis de Deramis confrontam o grupo de Kelvin e os acusam de serem o Vento Negro. Kelvin coopera com a acusação e se gaba de como o grupo de Gilda era vulnerável. Irritado com a audácia de Kelvin, os heróis de Deramis se apresentam individualmente e Toya proclama que a justiça será cumprida contra eles. Ouvir essa declaração faz Kelvin rir e zombar deles, dizendo que eles são muito fracos, mas ele propõe um jogo onde ele vai enfrentar todos eles, e o vencedor terá um desejo atendido. Depois disso, eles mudam de lugar para uma área mais aberta, e Efil revela que Kelvin planejou que se ganhar, ele fará os heróis deporem contra Kristoff e sua gangue. No lado oposto, Toya repreende Kelvin, acreditando que ele é um bandido do Vento Negro, tendo em seu histórico uma série de atos abomináveis. Sem perder tempo, os heróis recorrem às suas bênçãos de fadas e Toya inicia o ataque. Kelvin então invoca lanças radiantes contra eles, forçando Toya e Setsuna a bloquearem os ataques. Nana então chama um monstro domado de sua bolsa, chamado Muni, para usar o sopro de fogo, enquanto Kelvin desvia do ataque rapidamente com um aumento de agilidade. Ele então usa seu devorador de habilidade em Miyabi e afirma que roubou o pensamento paralelo dela, fazendo Toya atacar Kelvin enquanto Setsuna e Nana cuidam de Miyabi incapacitada. Toya, agitado, ataca Kelvin de perto para impedi-lo de lançar qualquer feitiço. No entanto, Kelvin consegue se defender de Toya com uma só mão, pegando emprestada a habilidade de artes marciais Rank S de cera. Kelvin conjura a muralha resistente, criando um bloqueio de pedra do chão. No entanto, Setsuna consegue cortá-la. Aparecendo por trás dos escombros caindo, Kelvin lança uma bola de fogo gigante em direção a Setsuna, mas Toya bloqueia com sua espada. Apesar de Toya não considerar o ataque como nada de especial e declarar sua determinação em derrotar o Rei Demônio, Setsuna dá um tapa nele e aos prantos pede para ele ter mais cuidado. Um breve flashback de quando os heróis de Deramis chegaram ao mundo alternativo é mostrado, com Setsuna comentando sobre isso. Setsuna implora a Toya para confiar mais neles como uma equipe. Toya então se desculpa ao grupo por suas atitudes anteriores. Depois de tudo ser resolvido, a luta continua quando uma fada de luz cega Kelvin. Nana e Miyabi usam gelo e magia negra para imobilizar as ações de Kelvin, e Toya e Setsuna tentam atacá-lo, mas ele contra-ataca com um feitiço detonação de fissura. Depois de se curar da cegueira, Kelvin elogia o grupo por seus esforços até agora. Ele começa a aconselhar os heróis sobre suas técnicas de combate inadequadas. Enfurecidos pelo conselho de Kelvin, os heróis o aprisionam e o restringem no que parece ser uma situação desfavorável. No entanto, Kelvin convoca seus guardiões adamantinos e utiliza o pensamento paralelo que ele roubou, criando um novo feitiço, o Fogo Cruzado Radiante. Esse feitiço libera Kelvin de suas restrições e elimina o grupo de heróis, um por um. Depois disso, Toya acorda e é informado de toda a verdade sobre quem são Kelvin e seu grupo. Ele então se desculpa formalmente com Kelvin depois de descobrir tudo, e Kelvin promete não guardar nenhum rancor, desde que cumpra sua parte no trato. Falando em nome de sua equipe, Toya concorda e é pedido para a equipe de Kelvin se despir, e isso chateia eles. Kelvin, Misty e uma recepcionista da guilda observam enquanto Ruka, sua mãe e outros escravos libertos são levados em uma carroça. Os heróis de Deramis são mostrados em uma caverna lutando contra um povo gigante, que estão enfrentando enquanto Kelvin os observa. Apesar de Kelvin orientar o grupo sobre como proceder, eles ainda têm dificuldade para enfrentar o monstro povo, e quando finalmente conseguem derrotá-lo, Kelvin permite que o piquenique comece. Durante o piquenique, a sacerdotisa Colette de Deramis é mencionada. Além disso, Toya explica como Colette os invocou, e que antes de chegarem ao mundo alternativo eles se encontraram com Melfina.
Kelvin pergunta ao grupo como eles enfrentariam uma masmorra Rank S com sua força atual. Toya responde que eles teriam que fugir devido ao seu poder insuficiente. Só então será pesca um dragão sinistro, o chefão da caverna. Enquanto ela luta contra o dragão, Kelvin afirma que sua ação causaria sofrimento às pessoas que ele jurou proteger. Depois disso, Kelvin e seu grupo acompanham a equipe de Toya enquanto eles partem de barco para o próximo destino. Ele dá um pingente para cada um como presente de despedida, enquanto Kelvin observa o navio de Toya partir. Gerard se aproxima de Kelvin e pergunta o que ele está pensando. Kelvin então pergunta a Gerard se o país Lysia, que destruiu seu país natal, Alcor, está localizado no continente do outro lado do mar, e Gerard confirma. Em seguida, Kelvin pergunta se eles ganhariam uma batalha contra Lyssa. Gerard então responde que acredita que sim, mas Kelvin quer derrotar os outros monstros Rank S no continente que estão agora. Ele também revela que os pingentes têm um pequeno encantamento de aumento de atributos e uma função secreta que ele espera que nunca precise ser usada. Sera então informa ao grupo que um mensageiro enviado pelo mestre de guilda, Mist, disse que uma pessoa importante deseja se encontrar com eles. Posteriormente, Kelvin e o grupo se encontram com a rainha de Toraji, Tsubaki Fujiwara, que os agradece por lidar com os bandidos do Vento Negro e o dragão de Rank S. Apesar de querer realizar uma celebração por suas conquistas, Tsubaki não pode devido ao conflito com Thyssen, mas ela ainda quer recompensá-los adequadamente. Tsubaki então pergunta a Kelvin o que ele gostaria e Kelvin pede o direito de comprar o arroz por lá. Dias depois, Tsubaki tenta seduzir Kelvin e convencê-lo a ficar em Toraji, mas ele rejeita completamente a oferta porque eles querem voltar a Parth. Para ajudá-los na jornada, Tsubaki permite que o grupo de Kelvin use o portal de teletransporte de Toraji. Eventualmente, a notícia de Kelvin conhecendo a rainha de Toraji se espalha graças a Andy, porém ele minimiza, afirmando que não tem planos de ficar por lá. Um tempo depois, Kelvin e seus companheiros compram uma casa. Hulk e sua mãe são contratadas como empregadas. Naquela noite, Melfina volta para Kelvin no corpo do avatar de que ela falou antes. E mais tarde, na sala de estar, Melfina pede para ser chamada de Mel em vez de seu nome completo para evitar qualquer conflito com Deramis, e então concede a Kelvin uma bênção que tem alguns efeitos. O primeiro efeito é o que o impede de se ferir fatalmente uma vez por mês. O segundo é a habilidade de invocar heróis. Depois, Sera e Mel lutam entre si enquanto Ruka e Gerard observam a batalha. Fora da mansão, Kelvin reflete se os heróis de Deramis chegaram ou não ao continente ocidental e sobre sua nova habilidade de invocação de herói. Assim que Sera e Mel terminam a luta, elas se retiram para a área de banho onde Phil oferece seus serviços a elas. Mais tarde, Mel encontra Kelvin no quintal e ele pergunta a ela sobre a importância dos heróis. Antes de responder a pergunta, Mel fala primeiro sobre o Rei Demônio, que todos os Reis Demônios possuem uma habilidade única chamada Papia. É uma habilidade com dois efeitos. O primeiro multiplica o mal dentro do usuário e o segundo é a anulação de todos os danos. É aí que entram os heróis, pois sua natureza é fundamentalmente diferente dos desse mundo. Observando que Kelvin está ansioso com o processo de invocação de herói, Mel sugere que ele realize uma invocação de reencarnação e explica as duas diferentes técnicas de invocação. Naquela noite, Kelvin decide invocar um herói através de um processo de invocação de reencarnação. Comandando de volta todas as suas criaturas seguidoras, Kelvin bebe uma poção de recuperação dada a ele por Phil, e depois de bebê-la é guiado pelo processo de invocação da reencarnação por Mel. Assim que Kelvin inicia o processo, a pessoa invocada começa a escolher suas habilidades, atributos, idade e aparência. A heroína invocada se chama Ryu, e ela agradece chorando a Kelvin por invocá-la. Ryu então desmaia devido à exaustão da sua reencarnação. Depois disso, Ryu acorda em seu próprio quarto e sai imediatamente para conhecer a área. Kelvin então se junta a Ryu, que fala para ela que também foi reencarnado neste mundo. Kelvin então explica seu tempo nesse mundo até agora. Por sua vez, Ryu explica sua história anterior para Kelvin como uma pessoa doente cujo único refúgio eram os livros e ela agora é grata pelo novo mundo. Além disso, Ryu pede para entrar em seu grupo de aventureiros e Kelvin aceita o pedido. Em seu quarto, na cama, Kelvin acorda durante a noite e encontra Sera, Mel e Ryu. Mais tarde naquele dia, ele permite que Ryu brinque pela floresta roxa escura com o clone de Cloto em seu ombro. Kelvin então informa Ruka e Ellie com clones de Cloto em suas cabeças que ele fará elas subir de nível usando sua técnica de compartilhamento de experiência. Phil então relata que um lobo das sombras está vindo em direção a eles, e Kelvin permite que ele passe para que ele mesmo possa enfrentá-lo usando pressão de ar contra ele. Kelvin o doma quando seu HP é reduzido pela metade. Ele então invoca o recém-domado lobo das sombras e imediatamente Ruka e Ryu o abraçam. Phil então informa Kelvin que o grupo de Urd está se aproximando da área. Assim que o grupo de Urd chega a Kelvin e seu grupo, eles os informam sobre seus planos de matar os monstros ao redor da área para ter uma chance de serem promovidos ao rank B. Kelvin então apresenta Ruka e Ellie para a equipe de Urd como suas empregadas da mansão. Mel e Ryu também se apresentam ao grupo de Urd. Com as apresentações das lindas garotas, os membros da equipe de Urd ficam com inveja em vão
vão embora. Quando o grupo de Sera retorna de sua caça aos monstros, é revelado que eles eliminaram todos os monstros da floresta. Kelvin mais tarde se encontra com Word e se desculpa formalmente. Word minimiza a situação, mas recomenda que ele fale com Léo, que provavelmente faria Kelvin fazer o exame de promoção para o Rank S. Depois disso, Kelvin e Rio banham o Lobo das Sombras no pátio da mansão. Kelvin pensa sobre o exame de Rank S, e Rio revela que ela chamou o Lobo das Sombras de Alex. Ele atribuiu Alex para Rio como seu parceiro. Naquela noite, Sera informa a Kelvin que 14 assassinos cercaram a mansão, e Sera observa que apesar de ter contado a ela sobre eles, ela não conseguia sentir a presença. Usando sua habilidade Visão Aumentada, que ele pegou emprestada de Efil para analisar o nível dos intrusos, Kelvin consegue localizar o líder, que tem o nível mais alto. Decidindo que lutar contra os intrusos será um teste perfeito para Rio, Kelvin põe ela para lutar contra eles e dá a ela um mini cloto, e compartilha suas habilidades de Visão Aumentada e análise na rede servidora. Por fim, Kelvin dá para Rio a espada Mithril Ressonante. Fora da mansão, os intrusos não estão apenas associados a Kristoff, mas também a Thyssen. Assim que os invasores colocam os pés na propriedade, Rio e Alex lidam com eles enquanto Kelvin e Sera observam suas ações de dentro da mansão. No momento em que os intrusos são derrotados, Kelvin manda Cloto limpar a área e então vai cuidar dos restantes fora da mansão. Enquanto isso, no castelo de Thyssen, Zell, o imperador, realiza uma reunião com os generais e seus filhos sobre a recente exposição de sua cooperação com Kristoff e seu círculo de comércio de escravos. Por causa dessa revelação, Deramis, Toraj e Gaun estão planejando formar uma aliança oficial para combater Thyssen. Apesar de informar as nações que Kristoff não tem nada a ver com Thyssen, o imperador Zell teme que isso não seja suficiente para desviar suas suspeitas. Trista então sugere que eles vão para a guerra, acreditando que as forças militares das outras nações são fracas em comparação com as deles, e agora seria o momento ideal para unificar o continente. Embora pareça falar a favor desse plano, Chutora expressa sua opinião contra. Por outro lado, seu irmão Asgard se coloca a favor. O general Dant fica do lado de Chutora, deixando a votação final em um impasse, e o desempate nas mãos do general Clive. Mais tarde, Jin, o filho do general Dan, passa uma mensagem para Clive em seu quarto, onde ele acaba de realizar suas luxúrias. Viajando em uma carroça pela Floresta Crest, localizada a sudoeste de Gaun, o grupo de Kelvin segue para uma vila élfica. Sera então menciona como é estranho os elfos viverem no continente oriental. Mel explica que há mais de uma década, os elfos nativos do continente ocidental migraram para o leste e estão atualmente sob a proteção de Gaun. Um flashback do encontro de Kelvin com o mestre de guilda Léo revela que houve pequenos conflitos entre Thyssen e seu país vizinho Gaun. Também é notável a relutância de Thyssen em gerar qualquer problema com Parth ou Toraj, o que os leva a crer que atos de reconhecimento de força e escravidão estão sendo feitos. Léo supõe que uma invasão de Thyssen acontecerá no futuro e provavelmente iniciará uma guerra. Então ele dá a Kelvin uma missão especial de Leonhart Gaun, o rei fera de Gaun, que deseja se encontrar com Kelvin pessoalmente. De volta ao presente, Gerard comenta sobre a sorte de Kelvin pelo rei Leonhart e está realizando uma promoção de Rank S. Kelvin observa que também precisava da aprovação da rainha Tsubaki para o exame. Depois que uma breve história do passado de Leonhart é contada, o grupo discute a tarefa em mãos de defender uma vila élfica de um monstro de Rank S, que Kelvin acredita estar ligado a Thyssen. Mais tarde, eles são parados por um grupo de arqueiros élficos, mas Kelvin esclarece a situação, e o ancião da vila, Nelras, aparece diante deles e os cumprimenta. Antes de continuar, Nelras reconhece Efil como Rumil e pergunta de forma estranha como ela ainda está viva. Depois, na vila élfica, Nelras pede desculpas a Kelvin e ao grupo por seu comportamento anterior, e Kelvin pergunta sobre Rumil. Nelras então explica o passado da vila élfica quando eles se estabeleceram no continente ocidental. Quando o dragão de fogo apareceu diante da vila, exigiu que um elfo que o humilhou se apresentasse ou ele queimaria a vila completamente. Quando quase metade da vila foi destruída, Rumil se apresentou e pediu que o dragão se acalmasse. Dizendo que Rumil não era quem procurava, o dragão prometeu parar se ela se tornasse sua noiva. Rumil aceitou o acordo e antes de partir com o dragão, deixou um pingente aos cuidados de Nelras. Ele conta que o corpo morto e ensanguentado de Rumil foi encontrado na floresta uma década depois. Temendo o retorno do dragão, os elfos fugiram para o continente oriental. Especula-se que Rumil era a mãe de Efil e que o dragão não era seu pai, já que apenas um humano pode se reproduzir com um elfo. Mudando para o assunto principal, Nelras explica que os monstros que conseguem passar pela barreira erguida ao redor da vila sequestram os elfos do local. Informados sobre a situação, Kelvin e o grupo concordam em ajudar Nelras e a vila, e Kelvin pede permissão a Nelras para fazer algumas pequenas reformas no local, e o ancião concorda. Naquela noite, monstros liderados por um comandante de Thyssen e seus soldados seguem para a vila élfica sob as ordens do general Tristan. Logo, os soldados que trabalham para o comandante são alvejados um a um por Efil com seu arco das sombras recém-presenteado, criado por Kelvin, que dá suporte de reconhecimento. Enquanto isso, o mensageiro informa ao vice-comandante que a unidade 4 foi exterminada
eliminada e seu comandante de batalhão foi feito de refém. Ele também relata que os monstros, todos rank B, foram eliminados por um grupo de aventureiros. O vice-comandante então usa sua arma secreta quando Mel e Rio chegam no acampamento. Um Lorde enorme então aparece e Mel deixa Rio e Alex cuidarem dele, como uma forma de Rio provar que é uma verdadeira aventureira. Aceitando o desafio, Rio tenta atacar a cabeça do Lorde com sua espada, mas ela quebra com o impacto. Recuperando a compostura no chão, Rio pede a ajuda de Cloto e Alex, e Cloto cospe algumas armas novas para Rio e Alex usarem contra o Lorde. O ataque de lâmina em dupla de Rio com Alex se mostra eficaz, pois deixa o Lorde de joelhos, mas faz com que ele mude para sua verdadeira forma, o Lorde das Chamas. No entanto, Rio derrota o Lorde das Chamas com seu ataque Gerar Corte. De volta à vila, o General Clive, acompanhado por 5 soldados pessoais, ataca Kelvin e Ethyl. Clive então exige que Ethyl se torne sua escrava e tenta encantá-la, mas Kelvin revida atacando e declarando que ele não colocará um dedo em sua mulher. Kelvin conjura a análise em Clive para saber seus atributos e que ele também foi reencarnado. Bravo por seu passado ter sido revelado, Clive supõe que Kelvin também tenha sido reencarnado. Depois que Kelvin faz Ethyl recuar em modo furtivo, ele converte a montanha em que estava em 4 lanças de obsidiana e as usa contra Clive. No entanto, a barreira Helix de Clive o protege dos ataques das 4 armas, e seus soldados enfeitiçados começam a atacar Kelvin. Naquele momento, Ethyl quebra a barreira Helix de Clive com uma flecha, e 4 golems criados por Kelvin se juntam a ele. Impressionado com os golems, Clive faz seus soldados lutarem com eles enquanto ele cuida de Kelvin. Durante sua luta contra Clive, Kelvin percebe que os ataques dele também atingiram seus soldados. Clive então se gaba de como sua habilidade de trapaça permite que ele viva livremente sem restrições. Clive refaz sua Helix Barrier e a luta continua. Após a trocação, Kelvin consegue quebrar a barreira Helix de Clive e ferir seu rosto. Por outro lado, Clive consegue quebrar o cajado de Kelvin, que ele faz Cloto devorar. Enfurecido, Clive conjura um feitiço de rank S, Barreira de Tempestade, fazendo com que a área ao redor seja atingida pela ventania intensa. Então Kelvin faz Cloto trazer seu cajado negro Desastre. Energizando seu cajado, Kelvin o usa para quebrar a barreira de tempestade de Clive, e no processo cortar o topo de uma montanha próxima e as pernas de Clive. Antes que Kelvin pudesse acabar com Clive, ele foi teletransportado pelo General FaZe, que estava perto montando um golem. FaZe então se apresenta e diz que é o cérebro por trás do ataque à Vila Élfica. Apesar de Kelvin exigir que FaZe entregue Clive sua dedução precisa do golem sob seu controle, FaZe rejeita a exigência, mas afirma que a vitória foi dele naquele dia. No entanto, para Kelvin foi um empate e o grupo volta à aldeia para se recuperar. Enquanto isso, no Castelo Thyssen, Clive é acorrentado e algemado em uma mesa, e sob o comando de FaZe, torturado por seus 4 soldados enfeitiçados, como um experimento para armas amaldiçoadas. De volta à Vila Élfica, os moradores e o grupo de Kelvin comemoram com um banquete, e Kelvin assiste no topo de uma colina não muito longe do lugar. Logo Ethyl se junta a ele e mostra um medalhão que pertencia à sua mãe, e Kelvin o coloca no cabelo dela. É aí que Ethyl pede para servi-lo por toda a vida, e ele aceita alegremente. Eles logo se juntam ao resto do grupo e uma garotinha elfa, que acaba sendo Leonhart Gaun disfarçado. Gaun declara que Kelvin passou no exame de rank S, sua cerimônia oficial de promoção será realizada em 4 dias, com batalhas simuladas com outras pessoas de rank S. A notícia empolga Kelvin, que mal pode esperar para enfrentar adversários mais fortes. E aí galera, vocês curtem um vídeo assim, mais longo? Se você chegou até aqui, eu peço sua inscrição nesse canal, e eu peço também que você ative o sininho aqui embaixo para receber os vídeos novos aqui do canal. Vem fazer parte dessa comunidade, pelo menos 3 vídeos aqui galera, toda semana, hein? Não esquece de deixar também um gostei aqui embaixo, beleza? Para mais pessoas conhecerem esse anime. Valeu galera, se cuidem!